Fala galera, beleza? Estava aqui criando aqui uns conteúdos lá para o nosso curso em Kotlin e aí eu me deparei com uma situação que eu resolvi gravar um vídeo aqui para o canal do YouTube. Então o que seria? Estava aqui consumindo aqui a API aqui do site RapidAPI. Então se você não conhece o RapidAPI, seria basicamente um hub aqui de várias APIs separadas aqui por categorias, né, que você consegue consumir no seu aplicativo. Deixa eu abrir aqui o site principal só para mostrar aqui para vocês. Mas digita aí no Google aí, RapidAPI Hub, aí você já vai cair aqui na tela principal deles. E aqui você tem várias APIs aqui separadas aqui por tópicos, né, por categorias. Você consegue consumir aí no seu aplicativo. Então para quem está começando, está procurando aí API diferentes das mais tradicionais que a gente vê hoje, outros desenvolvedores implementando, você pode estar dando uma olhada aqui nesse site. E aqui você tem APIs gratuitas, você tem APIs que são pagas, mas com um limite ali de solicitações por dia. Então você pode estar dando aí uma olhada melhor. Então eu estava aqui consumindo aqui a API Burgers Hub. E aí, se você vir aqui em Price, basicamente eu tenho 10 requisições por dia. Depois eu tenho que pagar aqui algum plano para ter mais, vamos dizer assim, acesso a mais solicitações. Mas aí então estava implementando e aí eu cheguei aqui nesse limite de 10 solicitações. E aí eu pensei, nesse caso eu paro agora a implementação do aplicativo ou tem alguma forma de eu continuar aqui a desenvolver esses aplicativos utilizando ali as mesmas chamadas que a gente tem aqui nos endpoints. Então para essa API é uma API mais simples. Ela tem aqui 3 rotas diferentes para pegar todos os hambúrgueres, um hambúrguer específico aqui pelo ID e uma pesquisa aqui pelo nome. E aí eu lembrei de uma biblioteca que eu vi até uma publicação, e aí ele comentou que tinha criado essa biblioteca, onde basicamente o que ela faz? Ela intercepta sua chamada na API e retorna para você os dados em formato de JSON, os dados mocados que você coloca lá no seu projeto. Então você prepara um JSON com os dados que você espera receber da API e aí você faz sua chamada na API normalmente, só que os dados que é retornado vai ser os dados mocados que você tem no arquivo JSON. Então com isso, esse limite agora aqui de 10 solicitações aqui por dia, para mim já não era mais um impeditivo, porque eu conseguiria simular todos os retornos da API. Basicamente, o que eu tive que fazer? Eu tive que fazer uma requisição para cada uma das rotas e eu peguei ali o retorno e criei ali o mock dessas informações para ser retornadas sempre que eu consumir. Então agora a gente vai lá para o Android Studio para a gente fazer a implementação dessa biblioteca e a gente já vai ver o retorno ali funcionando de acordo com o que eu expliquei agora, tá bom? Então vou vir aqui no GitHub e estou aqui com um projeto aqui no Android Studio. Então eu não vou explicar aqui a estrutura do projeto, implementação de layout, coisas do tipo. Faça de conta que o seu projeto aí já esteja funcionando normalmente com a API, ali com as chamadas configuradas, por exemplo aqui com seu service aqui já com todas as rotas configuradas. Basicamente a gente vai implementar a biblioteca e agora a gente vai configurar os retornos mocados e não mais aqui dessas chamadas. Então vou deixar aqui esse arquivo aberto e eu também vou abrir aqui um outro, que é o arquivo que você vai ter a sua configuração ali da retrofit, do HTTP e assim por diante. Implementação aqui bem simples. E aí vamos voltar lá então no GitHub para a gente fazer essa implementação. Então aqui ela fala que você tem 2 modos ali para você trabalhar nessa implementação, o modo debug e o modo release. Eu vou implementar aqui então o modo debug, então posso copiar aqui, perceba que ele fica dentro do bloco aqui de dependências. Vou voltar aqui no meu projeto, build.gradle aqui do módulo, e eu posso vir aqui, eu vou colar aqui na parte de cima mesmo. Depois disso eu volto aqui no GitHub, ele fala aqui para a gente não esquecer de implementar aqui o Jetpack.io, então eu vou copiar essa linha aqui. Se o seu projeto estiver na estrutura nova, você vai colocar ele aqui em search.gradle, pode ser aqui embaixo de Marvel Centro mesmo. Se estiver na estrutura antiga, você vai colocar ele aqui no build.gradle aqui do projeto. Então basicamente essas configurações
que você tem aqui, você vai ter ela parecida aqui nesse arquivo. Então vou fechar esse outro arquivo aqui, vou deixar só isso daqui aberto. Vamos voltar lá ver se a gente tem mais alguma configuração. Seria basicamente isso. Agora eu vou sincronizar aqui o meu projeto. Então ele já sincronizou. Eu vou aqui fazer o seguinte também, eu vou comentar isso daqui, porque como essa biblioteca ela vai ser baixada aqui desse outro arquivo, deixa eu dar uma olhada, Search Gradle, como ele vai ser baixado aqui desse outro repositório que eu também não tinha implementado, pode ser que os dois ali na hora não funcionem, vamos dizer assim. Então eu comentei aqui essa linha, vou clicar aqui em Sync Now, para ele sincronizar só o Jetpack I/O. Agora eu posso vir aqui e clicar em Sync Now novamente, só para garantir que a nossa implementação, que a nossa vamos dizer, implementação mesmo funciona normalmente. Então voltando aqui, o que a gente tem? A gente tem a parte de configuração. Então ele fala para a gente criar aqui esse interceptor e a gente adiciona ele no nosso cliente OK HTTP. Então eu posso copiar aqui esse interceptor que ele dá aqui por padrão, volto aqui no Android Studio. Então no seu arquivo que você implementa a configuração ali do retrofit, eu posso colar ele aqui na parte de cima. Vou fazer aqui a implementação aqui do Mock Interceptor, que é a nossa biblioteca que a gente implementou. No seu arquivo que você configura o retrofit, você vai precisar receber aqui o contexto. Nesse meu caso, eu estou injetando aqui o contexto via injeção de dependência com Hilt, mas você faz da forma que você achar melhor aí no seu projeto. Então aqui basicamente tem o nosso Mock Interceptor e ele tem aqui esse ADD Delay em millis. O que significa isso daqui? Significa para você simular um load ali nas suas chamadas. Então normalmente quando você faz uma chamada API, você tem ali alguns milissegundos ou até mesmo alguns segundos para você receber esse retorno. Então você consegue configurar aqui um tempo mínimo e um tempo máximo, lembrando que isso daqui é em milissegundos, para você ali exibir um load no seu aplicativo, como se fosse uma requisição na API normal, que você tem aquele load, que é o tempo que o servidor demora para te retornar com as informações. Nesse caso aqui ele está com o mínimo de 5 e o máximo de 10, eu vou colocar aqui o seguinte, 3 aqui para os dois casos. Então todas as minhas chamadas vão ter 3 segundos de load, né, para retornar as informações. E aí voltando aqui no GitHub, depois ele tem aqui o HTTP cliente e ele adiciona aqui o interceptor como qualquer outro interceptor. Então vou voltar aqui, eu já tenho aqui o meu cliente. Então vindo aqui na parte de baixo, eu posso simplesmente colocar aqui a ADD Interceptor e eu passar aqui o nosso Mock Interceptor. Aqui ele está falando que a gente pode colocar aqui como private, que esse só está sendo usado aqui internamente nesse arquivo. Então a gente fez a configuração aqui do Interceptor. Agora a gente vai ver como a gente faz para criar os arquivos JSON e ter esse retorno ali no nosso projeto normalmente. Então aqui ele já fala aqui a parte de desenvolvimento. Então aqui você tem a sua chamada na API normalmente, como eu já mostrei lá no meu arquivo de Service API. E a gente vai ter que configurar aqui essa linha acima ali das nossas chamadas. Basicamente o que seria? Aqui você tem o nome do arquivo que você mocou, né, que você configurou essas informações interno do seu projeto, e você tem esse aqui, esse run delay marcado como true, significa que essa chamada vai ter aquele load que a gente configurou de 3 segundos. Se eu passar isso daqui como false, ele retorna as informações ali na mesma hora sem aquele load. Então eu vou copiar aqui essa linha, posso voltar aqui no meu projeto. Então no meu arquivo aqui de service, onde eu tenho aqui as minhas chamadas, eu vou fazer aqui a configuração só de uma chamada, que é nesse caso aqui a tela inicial do app, onde eu trago ali a lista de hambúrgueres. Então posso colar aqui essa linha. Vou fazer o import aqui do mock, então posso apertar aqui Alt Enter, então já fez o import. E aqui o que seria? Se eu segurar a tecla Ctrl e clicar aqui, ele tem as informações ali do asset, que seria o caminho do arquivo. Na verdade seria o próprio arquivo que você coloca aqui. Então, por exemplo, response.json. Esse asset seria o nome da pasta que a gente vai criar esse arquivo. A gente já vai ver agora. O status code, por padrão, ele retorna aqui 200. Então, você pode trocar aqui o status code aqui na implementação. Basta você colocar aqui status code. E aí você pode colocar aqui 401 e simular ali
todos os tipos que você espera. Por padrão ele tem aqui 200. E o run delay, por padrão, ele vem como false. Eu vou deixar no meu aqui true para poder a gente ter aqui esse load aqui de 3 segundos. Então agora vamos configurar o nosso arquivo JSON com as informações que a gente espera receber. E aí como que a gente faz? Aqui clica com o botão direito na pasta app, new, a gente vai vir aqui na opção de folder, assets folder, posso clicar, vou deixar aqui no main aqui mesmo, vou clicar aqui em finish. Então ele criou aqui a pasta asset folder. E aí as minhas informações, basicamente o que eu tenho? Se eu vim aqui no JSON format, onde eu tenho algumas informações que eu peguei aqui da própria chamada que eu tinha. E aí eu coloquei aqui só para a gente dar uma olhada. Então eu tenho aqui uma lista aqui de objeto hambúrgueres, que ele tem aqui o objeto, as informações aqui desse objeto, tem imagens, conforme a gente pegou aqui da API. Nesse caso eu peguei aqui, mas você pegaria aí do seu back-end, por exemplo, vamos dizer que seu back-end já criou aqui a chamada, né? Criou o retorno, já está todo configurado, mas sua API ainda não foi publicada. Então você sabendo desse retorno, você consegue já mocar as informações para você começar a mapear ali os objetos, e aí você consegue já adiantar bastante coisa aí no seu aplicativo. Então basicamente eu tenho as informações aqui, e aí eu vou salvar esse arquivo com o mesmo nome que eu coloquei aqui, que eu peguei lá da biblioteca. Aqui você poderia colocar qualquer nome, por exemplo, burgers.json. Eu vou salvar aqui com esse nome. Então vou copiar isso daqui. Vou fazer então aqui o download aqui desse arquivo. Então já salvei esse arquivo aqui na minha área de trabalho. E aí eu posso fazer aqui o seguinte agora. Abrindo aqui o meu Android Studio, ou melhor, deixa eu copiar aqui esse arquivo. Então já copiei aqui esse arquivo para a minha área de transferência. Agora eu vou voltar aqui no Android Studio. Clique em cima da pasta Assets, posso apertar aqui para colar. Então vou clicar em OK. E basicamente você tem aqui uma lista, né, de informações, como eu mostrei para vocês, formatado lá, ali no formatador de JSON. Então basicamente aqui eu tenho as informações, normalmente como eu receberia da API. Então o mesmo nome do arquivo que eu tenho aqui, é o nome que eu configuro aqui em cima da chamada que eu quero ter esse retorno. Então sempre que eu fizer essa chamada, eu vou ter o retorno das informações que estão dentro aqui desse arquivo. E aí então seria basicamente isso com a implementação. Então agora sempre que você fizer essa chamada, você vai ter retorno aqui das informações que estão aqui e não da API real que está implementada no seu projeto. Então vou colocar aqui o emulador para rodar, para a gente ver essa solicitação sendo feita e a gente tendo ali os retornos normalmente para o nosso aplicativo. Então nosso aplicativo ali está instalando. Então ele tem aqui o load de 3 segundos que a gente configurou, e depois disso a gente tem aqui já o retorno que a gente configurou lá no nosso arquivo de JSON. Então se você vir aqui, então você tem todo o retorno que você teve com essa chamada. Aqui na parte de cima a gente vai ter a nossa chamada como se fosse na API. Então eu fiz aqui uma chamada na API lá do Rapid API. Perceba que a chamada aqui está configurada normalmente, porém os dados que foi retornado aqui para a gente foi os dados que a gente configurou aqui no nosso arquivo de JSON. Então assim, essa biblioteca ela tem vários casos de uso que pode te ajudar. Um caso de uso que eu dei foi esse que você, sabendo ali o retorno da sua API, mesmo que ela não esteja implementada ainda, ou esteja, vamos dizer assim, fora do algo ou algo do tipo, você já consegue configurar mocado aqui no seu projeto para você adiantar todo o mapeamento ali desses objetos. Outro caso de uso seria você também quer construir um aplicativo já com as configurações de retrofit, as chamadas todas configuradas, e aí para cada chamada você criaria aqui um novo arquivo e você montaria ali o seu arquivo JSON, um arquivo simples, montaria ele normalmente, e aí depois você pode enviar esses retornos para um desenvolvedor back-end, onde ele vai desenvolver a sua API, uma API real, com base nas informações que você montou no seu JSON, tá bom? Então espero que você tenha gostado aí de ter conhecido essa biblioteca. Deixe aqui nos comentários o que você achou, se você pensou em outro caso de uso, ou até mesmo se você já conhecia essa ou alguma outra biblioteca desse tipo similar. Deixe o seu like se você gostou e eu te vejo então no próximo vídeo.